E aí, descansou? Bebeu uma água? Eu já ouvi, já vi aqui. Ó, vou até mostrar para vocês. Fiz a pesquisa aqui, ó. É esse tecido epitelial aqui, ó. Tecido epitelial estratificado, é o que eu estava tentando lembrar. Tecido epitelial estratificado. Agora já estamos perfeitamente informados. Tecido epitelial pavimentoso, estratificado, e aí a gente tem o colunar embaixo, né? O cúbico colunar. Então aqui a gente viu as linhas de defesa de acordo com a parte do nosso corpo, a pele, o intestino, os pulmões e os olhos, os olhos e o nariz. Aqui a gente tem mecanismo de novo, fatores mecânicos, químicos e microbiológicos da proteção inata. Como vocês poderam perceber aqui, ó, os nossos olhos e o nosso nariz são os locais ideais para a invasão de um micro-organismo, porque a gente só tem a proteção mecânica pela justa posição das células do nosso epitélio e temos apenas a produção de enzimas digestivas que vão matar. As demais defesas estão ausentes, tanto nos olhos quanto no nariz. Por isso que é importante a utilização de máscara para proteção do nariz. Os olhos, quando você puder proteger, é mais eficiente para proteção pessoal da saúde, né? Utiliza óculos de proteção, usa aquele face shield, que é aquela máscara de acrílico para proteção, tanto do nariz quanto dos olhos, porque essas regiões elas são mais facilmente colonizáveis pelos micro-organismos invasores, tá? Agora, a nossa pele, ela precisa ser bem tratada. Sua pele não pode ficar descamando, sua pele não pode estar desidratada, sua pele não pode ficar exposta ao sol por muito tempo, porque a eficiência do isolamento vai estar diretamente relacionada à composição dessa pele, né? A saúde da pele. Se ela estiver bem saudável, se ela estiver hidratada, os micro-organismos eles podem até se aderir à superfície do epitélio. Então, com as bactérias, os fungos, os protozoários, eles podem até se aderir à superfície da célula, da pele, mas eles não vão conseguir entrar por causa do tecido epitelial aqui em cima pavimentoso, com as células muito próximas umas das outras, e aí a partir disso as células intraepiteliais e os antibióticos peptídicos, né, de origem proteica, vão acabar eliminando esses parasitas daqui. Qual é o problema? O problema é quando há uma penetração no epitélio. Isso faz com que haja uma infecção local. Então a gente viu lá na micose que a forma de infecção de um fungo subcutâneo é quando você tem a perfuração de do seu corpo, né, tem uma lesão e uma parte dos esporos ou uma parte do micélio vai parar dentro do seu corpo. Isso por quê? Porque você decompôs a sua barreira, né? Você destruiu a sua barreira, permitindo com que houvesse ali uma passagem livre do espaço extracorporal para o espaço interno do organismo. Então isso é uma fonte de contaminação. Então quando você vai jogar a sua bola, você vai jogar seu vôlei, você vai fazer sua aula de campo, quando você vai se depilar, você pode gerar lesões na sua pele que permitam a entrada de micro-organismos para o espaço intracorporal. Quando eles entram, quando essa barreira ela é rompida, as células do tecido subjacente, do tecido conjuntivo, são atraídas pelo tecido epitelial, reconhecem os micro-organismos agressores e fazem a sinalização para um processo do que a gente chama de inflamação. Uma segunda coisa importante quando a gente fala em inflamação. Quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa logo naquela produção de pus, aquela vermelhidão, aquilo também faz parte da inflamação. Mas quando a gente fala em inflamação em imunologia, a gente está falando em recrutamento de células do sistema imunológico para um local de possível infecção. Entende? Então essas células aqui, ó, isso aqui é um macrófago, isso aqui é uma célula dendrítica, eles acabaram de chegar
no local onde houve o corte, onde houve a invasão de micro-organismos estranhos. O que eles fazem? Eles vão lutar só eles dois aqui contra esse monte de micro-organismo que se multiplica muito mais rápido do que eles? Não, a primeira coisa que eles fazem, esse micro-organismo é estranho mesmo? Eles identificam o micro-organismo, a partir dessa identificação, eles liberam mediadores químicos para atrair mais células para esse local. Esse processo em imunologia é chamado de inflamação. Tudo bem? Ok? Então, anotem aí. Inflamação é o recrutamento de células do sistema imunológico para o local de uma possível infecção. Beleza? Então, aqui a gente tem nossa pele normal, saudável, hidratada, com os micro-organismos a ela aderido. E aqui a gente tem uma lesão no tecido epitelial, fazendo com que os micro-organismos invadam o nosso sistema corporal. A partir da invasão, existem células de prontidão, também do sistema imunológico, da resposta imune inata. Por que elas são a resposta imune inata, Rudes? Porque elas são ativadas primeiro. Tá? Elas foram ativadas primeiro, a partir disso elas vão ativar outras células, a partir dessa ativação inicia a resposta imune adaptativa. Então a gente tem a ativação dessas células para combater essa infecção. Elas podem resolver essa infecção aqui e tudo acontecer bem ou não, o micro-organismo consegue escapar dessa destruição aqui e começa a se multiplicar no tecido, gerando as lesões associadas ao tecido. O que a gente pode fazer para ajudar a nossa célula? Sofreu um ferimento, uma fratura na sua barreira, na sua pele, o que você faz? Água e sabão. Diminua a quantidade de bactérias que estavam perto onde sua barreira foi quebrada, onde sua pele foi ferida, para que as células do sistema imunológico tenham que lidar com uma quantidade menor de micro-organismos invasores em relação a uma área não lavada. O que a gente fazia antigamente? Íamos jogar bola no campinho, aí pisava num caco de vidro. Abria uma fenda no pé de 2 dedos. Em vez de ir para casa, para a mãe lavar e a gente perder o resto da bola, o que a gente fazia? Pegava o pó de serra e empurrava dentro da ferida até parar de sangrar. Parou de sangrar, tá novo, vamos continuar rolando o caroço. O problema disso é que a gente estava empurrando, além de mais bactérias para dentro do tecido, a gente estava empurrando outro corpo estranho, que era os pó de serra. Muita gente utiliza café para parar sangramento. Eu já ouvi de tudo um pouco já. Isso tudo é inadequado. O que você precisa fazer? Lavar o ferimento com água corrente, bastante sabão. Ah, Ruth, mas a criança vai chorar porque vai arder. Ela vai chorar, ela vai espernear, mas é a melhor forma que você tem para eliminar grande parte desses micro-organismos aqui e não sobrecarregar as células do sistema imunológico, que já estão lutando contra os micro-organismos que invadiram o espaço corporal. Beleza. Agora a gente vai falar nesses últimos 45 minutos de aula que nós temos. Eu sei, só está faltando 20, eu sei. Daí vamos falar das células da resposta imune inata. Vamos começar pelo macrófago. Tá? O macrófago é uma célula responsável por um processo que a gente chama de fagocitose. O que é isso? É a destruição intracelular de partículas ou de micro-organismos. Tudo bem? Como isso acontece? O macrófago, está vendo aqui a membrana plasmática dele? Ele é capaz de emitir prolongamentos dessa membrana plasmática. Esses prolongamentos são chamados de pseudópodes. Os pseudópodes como que abraçam. Então, imagina que eu sou um macrófago. Eu emito pseudópodes. E os pseudópodes abraçam o micro-organismo e eu trago o micro-organismo para dentro do meu citoplasma através de um vacúolo, que a gente chama de vacúolo parasitóforo. Tá? A gente deixa o micro-organismo isolado. A partir daí, o macrófago produz enzimas que são enviadas até o micro-organismo invasor e ele é destruído.
ok? Então esse processo é chamado de fagocitose, é a lise intracelular. Extracelular também é possível fazer com a liberação de mediadores químicos, mas aí já não é fagocitose, tá? Eles trabalham com essa lise extracelular, aí eles ajudam no reparo do tecido, eles promovem a apresentação do antígeno, a ativação da resposta imune específica. Apresentação de antígeno? Vixe, apresentação de antígeno? O que é isso, Hudson? Lembra que a resposta imune inata ela é inespecífica. O macrófago vai fagocitar, independente de ser bactéria, ser fungo, de ser protozoário, de ser célula infectada por vírus, o trabalho dele é fazer fagocitose. Só que depois que ele faz a fagocitose, ele decompõe, ele destrói o micro-organismo e apresenta o antígeno do micro-organismo que ele acabou de capturar e de destruir para as células do sistema imune adaptativo. Apresenta mesmo, é mostrar. Chegar aqui, ó, acabei de capturar isso aqui. O que, que é? Avalie aí. O que, que é isso? Exatamente, é o controle de uma central de ar. Não é isso? É isso que ele está fazendo. Eu vou apresentar um pedaço do micro-organismo que eu acabei de fagocitar para a célula do sistema imune adaptativo. Tá aqui, ó. Eu peguei um micro-organismo ali, destruí e estou com esse pedaço aqui. Aí a célula do sistema imune adaptativo vai usar um receptor de superfície, que a gente vai ver depois como é que acontece, e vai falar, isso aqui é um LPS, é uma bactéria. Deixa comigo que eu vou ativar as células que matam bactérias. Não, isso daqui é um fungo. É melhor ativar o pessoal que mata fungo. Não, isso daqui é um vírus. Vou ativar o pessoal que mata vírus. Então, dependendo do antígeno que for apresentado para as células da resposta imune adaptativa, ela vai se ativar de uma maneira e vai ativar um grupo específico de células para atuar especificamente contra bactérias, contra fungos, contra protozoários, contra eumintos, contra vírus e assim, contra células cancerígenas, assim por diante. Quem faz a apresentação inicial é as células da resposta, são as células da resposta imune adaptativa, entre elas o macrófago. A gente vai ver outras. Aqui a gente tem um vídeo, deixa eu baixar o volume. Então esse daqui são os prolongamentos que eu falei lá, ó, os pseudópodes. Eles produzem esses prolongamentos, os prolongamentos capturam os micro-organismos invasores e levam para o espaço intracelular. No espaço intracelular, esses organismos eles vão ser mortos, e enquanto isso, o macrófago ele produz mediadores químicos para atração de outras células do sistema imunológico para o local da infecção. Como é que é o nome disso? Exatamente, inflamação. Ele está atraindo outras células para o local da infecção. Ok? Então a gente tem dentro dos macrófagos a seguinte classificação. Existem os macrófagos especializados, existem os macrófagos maduros e existem os macrófagos imaturos. Para esses três níveis de organização da célula, a gente tem uma nomenclatura específica. Tá? Então imagine aqui, ó, existe uma célula tronco que está na medula óssea lá, tá? De origem mieloide, tá? De origem mieloide. O que acontece? Ela vai se diferenciar em uma célula imatura. Essa célula imatura que é encontrada no sangue é chamada de monócito. Tá aqui o monócito, tá vendo? Ó, uma célula arredondada com um núcleo amplo e com essa fenda no núcleo aqui, ó, o que faz com que pareça, esse núcleo pareça um rim, né? Um negócio de amendoim aqui também. Essa estrutura é chamada de núcleo riniforme, porque ela tem a forma de um rim. Tá aqui, ó. Então a gente tem esse daqui é um monócito.
O monócito ele sai do sangue e passa para o tecido, e a partir disso ele passa por um processo de maturação. O que é isso, Hudson? Ele começa a expressar genes que ele não expressava, ele começa a produzir enzimas que ele não produzia quando estava no sangue. Por isso, a estrutura dele fisiológica é diferente, a estrutura morfológica é muito parecida. Ó. Aqui a gente tem um monócito, também riniforme, e aqui a gente tem um macrófago. Veja só que a diferença não é muito grande. Qual é a diferença mais importante que você consegue ver? O tamanho do núcleo, olha o tamanho do núcleo aqui. Ó. Por quê? Porque aqui o monócito ainda estava produzindo tudo aquilo que ele precisaria para virar macrófago. Então o núcleo está grandão e ele tem essa invaginação aqui, ó, essa reentrância aqui. Enquanto que o núcleo do macrófago não tem mais isso daí, ele já está mais compactado. No entanto, olha o tanto, tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Dentro? Dá uma olhada aí, ó. Isso tudo aqui são vesículas, e essas vesículas contêm os mediadores químicos para matar os micro-organismos quando são fagocitados. Olha a pobreza de vesículas que tem no monócito. Tá vendo? Monócito, ele tem... A carapa não. O monócito, ele ainda estava se preparando ainda. Ele ainda é jovem, ainda não sabe das coisas, ainda não conheceu nada da vida. Beleza. Mas ele vai conhecer. Ele começa a trabalhar. Não peguei. Começa a trabalhar e gerar suas próprias ferramentas. Quando ele chega no nível adequado da produção dessas ferramentas, ele vira um macrófago. O macrófago ele pode se especializar em determinados tecidos. E aí, para cada tecido, ele recebe um nome. Por exemplo, ele é chamado de célula da microglia ou da micróglia. Mas, como não tem acento, eu gosto mais de chamar de microglia, tá? Do que micróglia, mas é comum, pessoal, eu já ouvi várias pessoas chamando de micróglia, mas eu, por não ter esse acento aqui, para mim é microglia, tá? Onde é que a gente vê isso? No sistema nervoso central. Macrófagos do sistema nervoso central são chamados de células da microglia. Macrófagos do fígado são chamados de células de Kupffer. Macrófagos dos pulmões são chamados de macrófagos alveolares. E macrófagos da medula, dos ossos, são chamados osteoclastos. Do tecido ósseo, são chamados de osteoclastos. Todos eles têm aquela função lá que a gente viu. Fagocitose, sinalização, apresentação de antígeno, ativação de células da resposta imune adaptativa. Só que cada um desenvolveu uma especialidade. Por exemplo, as células da microglia eles ficam enroladas em volta do corpo do neurônio. Tem uma série de diferenças fisiológicas, mas as características básicas são comuns. Ok? Então, a gente tem o monócito, que são as células imaturas, são as células ainda na corrente sanguínea que estão produzindo as suas ferramentas de combate aos micro-organismos. Os macrófagos tissulares, os macrófagos no tecido, já são células maduras com toda a ferramenta, todo o aparato adequado para o combate dos micro-organismos, e eles ainda podem ter especiações não, que é a mesma espécie, mas podem ter certas alterações, adaptações de acordo com o tecido em que eles estão inseridos, seja no sistema nervoso central, como células da microglia, seja no fígado, como células de Kupffer, seja no macrófagos, como macrófagos alveolares, seja no tecido ósseo, como os osteoclastos. Tudo bem? Acho que ainda falta 5 minutos. Uma coisa bastante interessante é que por muito tempo nós achávamos que tanto o monócito quanto o macrófago eram as mesmas células. E aí fizemos o seguinte experimento. Nós pegamos um tecido de um animal que era rico em macrófagos e injetamos um micro-organismo no tecido. E vimos que os macrófagos rapidamente eliminaram os micro-organismos que nós adicionamos no tecido. Por quê? Porque eles são células maduras, eles estão prontos para o trabalho. Eles já chegam lá resolvendo o problema. É a mãe, chegou lá, qual é o problema, resolveu, pronto. Fizeram o seguinte experimento depois. Pegaram um animal
mataram os macrófagos daquele tecido e repovoaram o tecido com monócitos. Depois adicionaram os mesmos micro-organismos. E perceberam que quando os monócitos estavam responsáveis pela defesa do tecido, os micro-organismos fugiram do controle e geraram a infecção. Por quê? Porque os monócitos, eles são células, eles têm capacidade de fagocitose, eles têm capacidade de matar micro-organismos, mas eles ainda são células imaturas, eles ainda estão passando por processos de amadurecimento. Depois de 15 dias, esses monócitos eles se transformam em macrófagos. Como assim? Eles têm tempo suficiente para produzir todas as ferramentas necessárias. Eles têm a informação para produzir as ferramentas, eles só não conseguiram produzir todas ao mesmo tempo ainda. E aí eles se transformaram em macrófago e aí conseguiram eliminar a infecção. Então, os monócitos, eles são parte do desenvolvimento dos macrófagos e é devido às suas diferenças tanto morfológicas quanto funcionais, eles foram classificados de maneiras distintas. Então, os monócitos são encontrados no sangue. Por quê? Porque eles foram produzidos na medula óssea, então pelo sangue, reconhecendo o antígeno, se preparando, amadurecendo para entrar no tecido. Quando eles passam a barreira do tecido, façam um processo que a gente chama de diapedese. O que, Hudson? Diapedese, a passagem de células do tecido sanguíneo para o tecido conjuntivo. Eles fazem esse processo de passagem de diapedese finalizam seu processo de maturação para macrófagos tissulares, onde eles já são capazes de produzir a resposta imune eficiente. Eles são monócitos, eles são capazes de contribuir, mas eles ainda não têm o seu auge na sua capacidade de trabalho. Tá? Então aqui a gente tem os monócitos. A gente tem essa microvilosidade aqui, essa invaginação que é característica dessa célula, tá vendo? O núcleo dele ainda está bastante expandido por causa da cromatina, o material genético que também está bastante relaxado aqui ainda. E eles são maiores do que as outras células. Eles têm de 18 a 25 micrômetros, enquanto que uma hemácia, um glóbulo, um eritrócito, tem de 7 a 8 micrômetros de tamanho. Isso faz com que eles sejam capazes de fagocitar, inclusive hemácias, tá? Então aqui a gente tem monócitos na corrente sanguínea, passam para o tecido, terminam de maturar, gerando os macrófagos. Aqui, ó, vejam o núcleo dessa célula. Tá vendo essa invaginação aqui, ó? Característica de monócito. Tá vendo essa invaginação aqui, ó? Característica de monócito. E essas outras células aqui, Hudson, são hemácias, células do tecido sanguíneo, tá? Então, morfologicamente, eles são ovais com núcleo riniforme. Riniforme, Hudson, só se meu rim tiver com hepatite, né? Já tiver derretendo de hepatite. É porque nas figuras que a gente vê nos livros, eles parecem um amendoinzinho, parece um rim, então ele tem essa estrutura riniforme. Mas na histologia de verdade, eles não têm essa aparência tão bonitinha assim de rim. Mas o que vai descrever mesmo para vocês, quando estiverem vendo um monócito ao microscópio, é essa invaginação aqui, ó, essa reentrância aqui do núcleo. Tá? E a sua cromatina é frouxa, por isso que o núcleo ocupa tanto espaço. A gente tem cromatinas frouxas, que são chamadas de heterocromatinas, e as cromatinas mais densas, as cromatinas frouxas, perdão, são chamadas de eucromatina, e as cromatinas mais densas são chamadas de heterocromatina. Isso significa o estágio metabólico da célula. Quanto mais frouxa a cromatina, mais a célula está trabalhando no seu metabolismo. Quanto mais compacto é a sua cromatina, menor é o trabalho metabólico da célula. Tá bom? Seu tamanho varia de 18 a 25 micrômetros. Que é isso, Ruth? Já ouvi falar várias coisas, mas micrômetro nunca ouvi falar. É a milionésima parte do metro.
tá? Então a gente divide o metro em 1 milhão de vezes e a gente tem 18 a 25 unidades de 1 metro, tá bom? Outra célula bastante importante que a gente vai trabalhar na próxima aula, porque acabou o nosso tempo, são as células dendríticas. Outras células essenciais, sensacionais de serem estudadas por causa desses prolongamentos aqui, ó, citoplasmáticos que parecem dedos, por isso elas são chamadas de células dendríticas. Mas a gente volta a falar delas na próxima aula. Um abraço a todos, espero que vocês estejam bem, se cuidem, se cuidem. Cuidem dos seus familiares, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço e até a próxima.